Bom, para trabalhar com séries de dados, que é o caso que a gente estava olhando aqui, né, ao longo do tempo, as vendas, por exemplo, a rentabilidade, vamos entender um pouco melhor como é que funciona então as time series e como a gente pode fazer essas decomposições. Tá, então, em primeiro lugar aqui, estou criando aqui uma distribuição normal, 240 números, dividir por 10, então eu vou ter um número aí de um décimo de 1, vou somar um número de 1 até 24, né? Então eu fiz essa sequência de 1 a 240 dividir por 10, então eu estou gerando 240 números em intervalos de 0,1 em 0,1 e estou fazendo aqui mais o resto da divisão, o inteiro da divisão por 12. Então eu estou fazendo na verdade 20 períodos de 12 e estou somando esses dados. Estou criando uma componente sazonal, na verdade. 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3, 12. Estou criando uma tendência constante, crescente, e estou criando aqui um ruído, uma distribuição normal em cima disso. Ah, vou colocar isso como uma time series de frequência 12. Eu sei que a frequência é 12 nesse caso. Tá? É, e vou plotar, por exemplo, um gráfico de season ao longo do tempo. Então você vê que eu fui, né, subindo. E repito isso no período 1, período 2, período 3, porque eu tenho uma tendência. Então é natural que a cada vez que ele volta no primeiro período sazonal, ele já ganhou um incremento aqui de 1.2, né, no caso. Ele subiu de 0.1 vezes 12. Eu posso plotar essa série de dados ao longo do tempo, que a gente criou aqui em cima, claramente sazonalidade, né, o ruído não está tão evidente aqui. A gente pode agora criar um modelo, então vou criar uma regressão linear dessa série de dados por uma constante, 1, 2, 3, 4, 5 até 240. Então eu estou fazendo uma correlação dela no tempo. Eu vou tentar tirar aqui todas as tendências possíveis. Tá? Então a gente consegue vir, quando eu faço a regressão e ploto o resíduo dessa regressão, eu vejo que esse resíduo não tem mais nenhum componente de tendência. Ele está estável aqui em torno de zero. Tá? Então é uma forma da gente checar se tem, por exemplo, alguma tendência residual. Se eu pegar esse outro caso da Johnson Johnson, você vê que eu faço a regressão, só que aqui está vendo que eu tenho, parece que é um modelo multiplicativo, né? Ele está gerando alguma coisa além da... O erro parece estar crescendo com o tempo e ele também não está crescendo linear. Vamos aplicar essa regressão, mesma coisa. Quando a gente fez a transformação, você vê que ela não está constante no tempo. Então eu tenho outras coisas acontecendo nesses dados. Eu preciso fazer mais transformações aqui. Tá? Vamos pegar um outro exemplo, aquele de passageiros aéreos durante não sei quantas décadas lá. Está nas bibliotecas padrão também. Outra questão multiplicativa, né? A gente vê parece que tem a sazonalidade e ela vai aumentando com o tempo. Aqui um outro exemplo com as tabelas de... Essas duas tabelas, MDEFs, FDEFs. Então eu coloquei só os dois dados aqui. O que a gente quer mostrar com esses dois últimos casos, tá? Nós vamos agora entrar um pouco num cuidado que a gente tem que ter com autocorrelação. Então você percebe que o dado posterior ele tem dependência com o dado anterior e ele vai se repetindo. Se eu pegar aqui também, essa variável tem correlação com essa variável ao longo do tempo, né? Aparentemente. Então a gente aqui consegue fazer análise de autocorrelação. Coloquei um lag de 50 aqui, vou calcular primeiro a autocorrelação na variável passageiros. E aí a gente vê que realmente ela tem aqui uma série de lag até 3 aqui praticamente com significância. Faço autocorrelação parcial, então já está um pouquinho melhor. E eu tenho também autocorrelação cruzada, né? Correlação cruzada entre aquelas duas variáveis. Então são cuidados que a gente tem que ter quando estiver analisando um y em função desses x. Como tem dependência entre eles, eu deveria tentar eliminar essa dependência antes de fazer o modelo. Podemos usar uma das funções para fazer detrend automático aqui no R, é essa função STL. Então se eu usar, ele vai decompor a minha time series, lembra? Aquela primeira que a gente tinha feito. Então só para a gente relembrar quem que era esse cara aqui. Tá? Nós vamos decompor essa série de dados. Então eu decompus ela aqui, joguei nessa variável. Eu posso agora pegar um ajuste de sazonalidade do resultado que eu tive. E aí eu posso plotar a linha original e eu posso plotar aqui a linha sem a sazonalidade.
tá? Ficou só aquele ruído normal que a gente tinha inserido aqui em volta. Então o que eu fiz? Eu peguei uma série de dados, apliquei, peguei o fator de sazonalidade dele, ajustado a sazonalidade, né, no caso sem a sazonalidade, e plotei. Você vê que ficou a tendência mais o ruído, funcionou bem. Vamos criar uma outra função aqui. Eu vou criar de novo, então vou pegar aqui, nesse caso aqui eu quero criar uma tendência que muda no tempo, não quero uma tendência única. Então eu usei aqui uma função ABS, eu peguei o número de 1 a 100, subtraí 50 e tirei ABS. Ele vai de 50 a 0 e sobe para 50 de novo. Eu tenho uma tendência em forma de V. Eu peguei mais 10 vezes o seno, então eu peguei aqui de 1 a 100, dividi por 2π, multipliquei por 4 só para aumentar a frequência aqui dentro do seno, para fazer uma frequência maior, e somei aqui um ruído, uma distribuição uniforme nesse caso, de menos 5 a mais 5. Então, o erro meu não vai ser, no final o resíduo meu não vai ser normal, tá? Ele vai ser uniforme. Criei minha série, plotei, então o que a gente fez foi isso, né? Sazonalidade, usando aquela função seno. Como é que eu sei qual é a frequência dessa sazonalidade? Né? A gente não pode ficar chutando intervalos até conseguir tirar essa sazonalidade, ou a gente pode aplicar uma transformação de Fourier usando um periodograma. Então a função pronta também. Eu vejo que eu tenho uma frequência alta aqui, e eu tenho eu tenho um sinal muito forte aqui, eu tenho um sinal forte aqui também, né? Então nós vamos agora entender quem são esses pontos aqui. Só peguei o resultado meu, que eu joguei na variável P, joguei isso no data frame, ordenei ele, peguei os 5 primeiros números e eu vou transformar, aqui ele está em frequência, então ele está em hairs, eu vou dividir ele para pegar em tempo e eu vou pedir para imprimir. Então aquelas 5 maiores frequências que eu tinha encontrado foi na verdade uma frequência de 100. Ora, os meus dados estão de 1 a 100, então é a própria sequência, o período sazonal, e ele encontrou uma segunda sazonalidade em 10. Tá? Por quê? De onde veio isso aqui? Veio daqui, ó. A gente repetiu esse cara. Então o que eu faço agora? Eu vou tirar essa tendência, eu vou pegar a minha série original, vou pegar essa componente que foi a segunda, que foi o 10, vou colocar aqui, ordem 10, vou centralizar e fiz uma média móvel, tá? Agora eu posso plotar a minha sequência original e eu posso plotar a minha média móvel ao longo do tempo. Ora, como é que eu tiro tendência de uma série de dados? Subtraio a média móvel dela no período que ela está se repetindo. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma dtrend, série original menos a tendência. E eu vou plotar a minha nova série sem a tendência. Então aqui na função STL ele fez tudo para mim pronto. Aqui eu estou demonstrando como é que funciona uma decomposição passo a passo. Aqui eu posso fazer, vou pegar a minha matriz de trend que a gente gerou, tá? Que foi essa daqui, com 10 linhas. Então o que eu fiz agora, tá? Eu tinha um vetor na verdade, né? Com tudo isso aqui. Só que eu já sei que a frequência dela aqui, a periodicidade dela é 10. Então o que eu estou fazendo? Eu vou transformar esses meus dados numa matriz com 10 linhas. Se eu tinha 100 pontos, eu vou ter uma matriz 10 por 10. E aí, para calcular a sazonalidade, eu vou tirar a média de cada um desses períodos. Então, se a gente entrar aqui agora, a matriz MY, tá vendo? Eu calculei para cada um dos períodos o número que eu tive em cada um deles, e agora eu fiz a média. Então, fiz a média de cada uma das colunas, venho aqui, ploto. Então, esse é a minha componente sazonal que está se repetindo. O que eu fiz foi, eu peguei esse primeiro período, esse segundo, esse terceiro, esse quarto, esse quinto, e fiz uma média de todos eles. Isso me deu uma única curva, que é a média nesses 10. Agora eu posso tirar o fator randômico aqui. Então, lembra, eu tinha a série, eu tiro a tendência, tiro a sazonalidade e sobra o erro, tá? Então, aqui é o meu erro que sobrou depois que eu tirei a sazonalidade, depois que eu tirei a tendência. Se eu quiser recompor a minha série, é só eu vir aqui somar a tendência, mais a sazonalidade, mais o erro, e eu posso plotar uma versus a outra. Perfeito. A série recomposta é igual à série original.
Ah, isso aqui eu fiz para mostrar como é que a gente faz a decomposição passo a passo. Eu posso usar outra função, né, que é a função decompose. Ela vai trabalhar similar à função stl lá em cima. Também vai servir para fazer a decomposição. Então eu vou decompor ela usando frequência 10. Na verdade eu só peguei minha série y e coloquei ela com frequência 10 e depois fiz a decomposição. Vou plotar a decomposição. Nesse caso, ele colocou minha série original, colocou a média móvel que a gente criou, colocou aquele período de sazonalidade que eu mostrei, só que ele repetiu ele aqui N vezes e ficou o ruído. Percebe? Então a gente fez, o que a função faz é essa soma de coisas aqui, ó. Isso, mais isso, mais isso, mais isso, tá? Essa função já me entrega isso aqui pronto. Eu posso fazer essa análise em outros bancos de dados, tá? Então vou pegar, por exemplo, o meu total de vendas agora. Então vou jogar aqui o data frame, vou pegar a data de tal a tal data, em dias, quantos níveis eu quero. Então vou criar, na verdade, uma nova série aqui, tá? Vou criar uma série de dados do dia 1/1 de 2013 até o dia 31/12 de 2015. Eu vou colocar um número fixo, 20, que a gente vai chamar de level, mais uma tendência, que é o número da linha dividido por 100, mais uma sazonalidade de semana, que é o dia da semana, mais uma sazonalidade de dia do mês, mais uma sazonalidade do mês do ano. Vou transformar esses dados vou pegar o dia do mês e o dia do ano e o mês do ano, vou transformar em senoides. Então fiz 2π vezes o dia da semana, o dia do mês dividido por 31 e o mês dividido por 12. Aqui fica no intervalo de 0 a 1. Multiplico por 2π, faço o π. Dei uma escala de 7 para ficar um número um pouco mais representativo perto dessa escala que a gente tem aqui. Vou criar uma senoide que vai ser a junção dessas duas senoides. Então vai ser uma senoide por dia, alta frequência, e uma senoide por mês, baixa frequência. Vou criar um ruído aqui, um dado uniforme de -1 a +1, e vou criar uma nova série com o total de tudo isso. Então aqui eu criei uma série bastante complexa, né, com várias sazonalidades dentro de uma única série. Se eu plotar essa série, né, o que eu construí aqui na verdade foi uma tendência, mais o dia da semana, mais o dia do mês, mais o mês do ano durante 3 anos. Aqui eu fiz a senoide desse cara, fiz a senoide desse cara, somei essas duas senoides juntas, somei esse ruído e a minha série final foi essa. Tá? Vamos analisar esses dados agora, essa série. Eu preciso descobrir quais são as frequências da sazonalidade e limpar ela. Então vou aplicar o peridograma, transformação de Fourier de novo. Vou ordenar, pegar os fatores, vou tirar a frequência, converter em tempo. E eu tenho uma frequência de 7, que é mais representativa. Depois eu tenho uma frequência de 2, uma de 30, uma de 3,5, uma de 7, que estão mais ou menos empatadas. As 5 maiores são essas, concordam? Então eu vou primeiro tirar, na transformação eu vou sempre pegar números inteiros, tá? Então aqui eu vou usar o número 7. Vou pegar a minha série de dados, colocar a frequência 7 nela, vou decompor, plotei ela decomposta, perfeito, ele achou a sazonalidade, né, de 7 dias, tirou, olha como ficou a série, já começou a ficar bem mais limpa, esse ruído é pequenininho aqui, então por isso que a gente não enxerga direito. Eu vou pegar, a primeira componente vai ser essa sazonal aqui, ó, então eu vou guardar ela nessa sazonal aqui, tscomp1. E vou calcular o resíduo. O resíduo é essa série que sobrou, tá? Que é a junção, é isso aqui menos isso aqui. Guardei o resíduo, plotei a primeira componente e plotei o resíduo como é que ficou. Eu posso repetir esse processo várias vezes, tá? Então vou aplicar de novo o periodograma. Agora vê que já mudou bastante a relação. Agora eu tenho essas duas frequências mais altas aqui. Vou descobrir quais são elas. Eu tenho uma frequência em 30 e eu tenho a frequência em 375. Parece um mês e parece um ano, certo? Vamos fazer a mesma coisa. Vou tirar a frequência 30. Vou arredondar o 30 ali. Eu vou tirar, vou decompor. Plotei. Olha lá como ficou. Tirei a frequência 30. Agora eu fiquei só com aquela senoide anual. Então eu estou conseguindo decompor bem os meus dados. Aqui eu começo a perder um pouco de qualidade nos extremos, porque para fazer isso, lembra que eu faço a média móvel, né? Então ele vai perdendo informação nas bordas. Guardo a componente sazonal aqui, calculo o novo resíduo, ploto nova componente, sazonal por dia,
e criei aqui o meu resíduo final, por ano e por o erro em si. Tá? Finalmente, tsres menos tsdeck, seasonal. Deixa eu só ver uma coisa aqui. tsdeck. O tsdeck na verdade é a mesma coisa, tá? O tsdeck seasonal é o mesmo que está aqui na componente 2. Então a gente veio, limpou, plotou. Posso voltar e fazer o nosso peridograma de novo. E agora eu tenho um pico aqui e um segundo pico aqui. Podemos analisar. Deu uma frequência de 375 e depois 30 de novo. 30 eu já tinha tirado ele, lembra? Então eu já começo a chegar aqui no limite de não ter mais motivo de eu ficar fazendo transformações. Posso tirar aqui anual, plot anual e foi lá. Criei essa sazonalidade dele agora. Tirei o efeito, sobrou só a tendência com o erro. Tá? Guarda essa componente aqui, subtraio de novo. E agora eu tenho só o meu resíduo final, que é esse novo gráfico. É uma tendência adicionada do erro que a gente tinha. E aí eu posso calcular, vamos somar as três componentes que eu criei, componente 1, 2 e 3 mais o resíduo. A nossa série original é essa. Posso plotar cada um deles, série original, série recalculada e uma pela outra. Perfeito, né? Então a gente conseguiu recompor a série. Então aqui é um pouco de explicar como funciona uma decomposição. A gente pode pegar uma série de dados reais agora. Vamos voltar no caso da barbearia. Vou calcular a rentabilidade, jogar numa série de dados frequência 1, calcular o peridograma. E aí a gente percebeu que ela tem uma sazonalidade forte em 7, né? Tem uma segunda sazonalidade aqui numa frequência um pouquinho mais alta. Vamos decompor primeiro com frequência 7 e ver o que acontece. Tá lá, tirando a sazonalidade. Então a gente vê realmente o domingo e o sábado como é que ela cresce o faturamento. E aqui é a tendência, a gente vê que é uma tendência bastante complexa ao longo do tempo. Calculo o resíduo, tiro o componente sazonal e guardo. Aplico no resíduo a mesma coisa, a gente vê que aqui já não tem mais uma coisa tão representativa, tem esse 0,5 aqui. Subtraio, calculei, quem que é? 0,5 Hz, então frequência 2, né? Então eu vou colocar a frequência 2 na minha série de dados, fazer a decomposição de novo. Dia sim, dia não. Você vê que já ficou um pouco melhor essa minha tendência. E o erro também aqui mais bem distribuído parece. Eu guardo a sazonalidade 2. Calculo o peridograma e vou repetindo esse mesmo processo N vezes. Aqui eu cheguei num tempo de 96. Então, em 2 faz sentido porque um dos barbeiros trabalha dia sim, dia não. Né? Então faz sentido que ele tenha encontrado uma sazonalidade aqui. O dia que o barbeiro trabalha eu faturo mais, o dia que ele não trabalha eu faturo um pouco menos, porque eu tenho uma pessoa a menos na equipe. Aqui já não faz sentido, quer dizer, talvez a cada 3 meses o cliente volta, não sei. Como não tem uma representatividade muito alta, a gente vai deixar dessa forma. Vou encerrar aqui. Podemos recompor nossa sazonalidade e comparar ela com a série original, que é a TS Sales, e a gente vê que está perfeito, a gente não cometeu nenhum erro aí. A gente poderia fazer a mesma coisa no modelo multiplicativo, tá? Então aqui tudo que eu fiz foi modelo aditivo. Lembra aquele caso do avião que eu falei que era multiplicativo, né? Você percebia que a série ela ia aumentando a sazonalidade dela ao longo do tempo. Então a gente usaria, na verdade, só trocar esse argumento na função. Só para ver como é que funcionaria na prática, tá? Então é isso que ele gera para a gente, se a gente usar um modelo multiplicativo. Então nada demais, e com isso a gente encerra a visualização e o entendimento sobre time series.